Excluir o Instagram é um erro e nesse vídeo eu quero te contar a minha experiência ficando um ano sem redes sociais e também trazer uma reflexão sobre essa geração hiperconectada que a gente tá hoje. Bom, e essa vontade de apagar tudo surgiu quando eu desenvolvi depressão em 2022. Eu tava fazendo intercâmbio de inglês na Austrália e pra quem já fez intercâmbio sabe o quão o seu cérebro fica derretido. Você tá num novo país, você tem que aprender uma língua nova, fazer novos amigos, encontrar um trabalho e ainda assim tá longe da família, então é muito difícil. E além disso, além de ter toda essa pressão, eu também tinha perdido 70% da minha renda nessa época. Eu trabalho com edição de vídeo e na época eu fazia lives na Twitch. No caso da edição, eu tava editando para um canal, que era o meu maior cliente, e os dois, assim, de uma hora para outra só acabaram, basicamente. E para fechar com chave de ouro, o meu namorado perdeu um amigo que morava lá na Austrália, e quando eu digo perdeu, não é porque ele morreu não, tá? É porque, na verdade, ele meio que bloqueou eu e o Rafa de tudo, de todas as redes, ele não queria mais papo com a gente, até hoje a gente não entende o porquê que isso aconteceu, porque ele não chegou a conversar com a gente, foi literalmente isso, ele bloqueou tudo e fim, e a gente tentando entender depois, a gente viu que, na verdade, ele tinha uns papos muito de coach, que ele queria só andar com pessoas evoluídas e... Enfim, acho que por a gente estar na Austrália há pouco tempo, Rafa trabalhando lavando louça, eu nem tinha um trabalho ainda, eu acho que ele se achava muito superior por trabalhar já na área dele com engenharia. E foi muito complicado, porque a gente foi pra Austrália por conta dele e a gente meio que perdeu essa amizade, então a gente ficou realmente desamparado, mais do que a gente já tava antes por estar num país novo, né? Demorou muito tempo pra eu sair dessa, eu acho que demorou mais de 6 meses pra eu conseguir me ver um pouquinho melhor, porque eu mal saía de casa, pra ser sincera, eu nem lembro muito de como foi o primeiro ano na Austrália. Eu fiquei lá 2 anos e meio. E esse primeiro ano, assim, eu entendo que o primeiro ano pra quem faz intercâmbio não é fácil, mas eu não lembro de nada, eu não saía de casa, eu tava realmente no fundo do poço. E além de todas essas coisas ruins, eu também sou uma pessoa que sou meio ruim pra responder mensagem, né? E eu sempre sinto muito essa pressão, e estando fora do país eu sentia mais ainda de responder meus amigos e tudo mais. Até minha família eu sou meio difícil pra responder. E como eu fazia lives também, tinha muita galera que conversava comigo nas redes e tudo mais, então eu me sentia muito pressionada pra responder essa galera. E aí eu literalmente não queria responder ninguém, então de uma hora pra outra eu decidi que eu ia parar de usar as redes sociais todas. E eu só avisei todo mundo, falei, gente, eu vou excluir meu Instagram e é isso, tchau, não sei quando eu volto. Eu realmente não tinha pretensão de voltar. E eu acredito que eu fiz isso principalmente porque eu tava em depressão, então quem tem depressão normalmente gosta de se isolar. Eu já gosto de me isolar normalmente, mas eu acho que isso se intensificou mais. Então eu realmente excluí tudo. E mesmo que me isolar tenha me feito mais mal, né, porque eu acabei entrando mais na depressão, eu acho sim que me ajudou em vários aspectos. Eu melhorei muito o meu vício de ficar toda hora pegando o celular pra ver alguma notificação. Isso melhorou bastante já no começo. E eu acho também o fato de eu não ficar olhando a vida dos outros no Instagram também me ajudou, porque, né, no momento de depressão você não quer ficar olhando como a vida do próximo é boa. Aliás, não é boa, né? É só o que ele mostra. Aquilo lá é só um recorte de 2% da vida dele. Ele só vai mostrar o que ele realmente quer, né? Mas depois de uns 3 meses eu comecei a me sentir meio estranha. Eu sei que eu tava do outro lado do mundo, então é óbvio que eu ia me sentir sozinha, mas eu comecei a me sentir mais sozinha, porque eu não tinha noção do que estava acontecendo na vida das minhas amigas, das pessoas que eu gosto. Então isso me isolou mais ainda, né? E não foi uma coisa boa estando depressiva e fazendo isso. E é uma das coisas que eu quero tratar nesse vídeo, o porquê que a gente se sente sozinho não estando online. Porque mesmo que eu estivesse aqui no Brasil, eu acredito que eu ia me sentir da mesma forma, eu ia me sentir muito isolada. Então essa foi uma das coisas ruins que eu senti desse um ano offline. Além disso também, quando eu voltei a usar as redes sociais depois de um ano, eu me senti totalmente diferente. A minha relação com as redes sociais foi muito diferente. Hoje eu não consigo tirar tanta foto quanto eu tirava antes. E não é que eu era uma pessoa que postava muito, na verdade não. Mesmo fazendo lives, eu não era uma pessoa que postava sempre, postava até a comida que tá comendo no dia. Mas hoje em dia eu não consigo tirar foto de nada de mim. Eu tenho muita foto dos outros ou dos eventos, das coisas que eu vou, mas eu não tenho nada meu. E eu acho que o Instagram, ele acabou sendo para muitas pessoas um álbum virtual, né? E aí eu olho lá nos históricos de foto e stories e assim, parece que meu álbum acabou em 2022. Eu realmente não tenho registros, principalmente da Austrália. A sorte é que eu consegui gravar muita coisa com o meu celular, mas eu não postei nada. Então, meio que hoje eu sinto que eu não consigo mais pegar e tirar foto, tanto que eu acho que
começando a postar aqui nesse canal e também nas outras redes, eu acho que eu vou voltar a desenvolver esse hábito. Mas pode parecer bom pra algumas pessoas, né? Tipo, pô, vamos ficar sem postar, porque essa vida do exibicionismo não é tão legal. Eu entendo isso. Só que, de certa forma, ainda assim, é legal você ter uma recordação ali guardada. Eu não tô falando de você postar tudo. Só que eu também não estava postando nada, entende? E mesmo sem postar, tipo, pra tirar foto de mim mesma, eu não consigo mais tirar. E é claro que isso aqui é uma reflexão de uma experiência minha, né? Eu sei que pra algumas pessoas isso daqui pode parecer uma coisa boba, mas realmente fez diferença pra mim. E eu acho que quando você tá em depressão, você se isolar não é a melhor opção. E assim, falando sobre a nossa sociedade hiperconectada, hoje em dia a gente até uma geladeira tem conexão com a internet. Então é muito difícil você estar offline 100%, né? Meio que não tem muito como lutar contra isso. A gente pode tentar e tal, minha gata tá mexendo na luz. Maggie! E mesmo assim, a gente não vai conseguir ir contra as coisas como funcionam hoje. Então eu acredito que a gente tem que tentar se adequar para fazer aquilo ser mais leve e não tentar literalmente excluir tudo e sumir. Agora falando sobre o vício em telas, especificamente, uma das coisas que mais me ajudou foi desenvolver o hábito de leitura, né? Porque se você não viu meu vídeo sobre leitura, eu fiquei 7 anos sem ler nenhum livro, e aí eu consegui, com algumas técnicas que eu falo nesse vídeo, se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima. E isso me ajudou muito, porque além de eu estar com mais foco, mais disposição, eu pegava o livro ao invés de pegar o celular. Isso foi uma das coisas que mais me ajudou mesmo. Foi meio que pra mim, foi tipo tirar um vício e colocar outro, porque hoje eu preciso ler, mesmo que eu não leia o dia inteiro, à noite antes de dormir, eu preciso deitar no mínimo 1 hora antes de eu dormir. Se eu durmo meia-noite, eu tenho que deitar 11 horas, porque esse tempo eu vou usar pra ler. E aí meu sono é muito melhor, todas essas coisas são muito melhores. Mas pra fechar aqui a reflexão, eu queria que vocês comentassem aqui se vocês acham que faz sentido o que eu falei, ou assim, eu não tô falando que a minha opinião é a certa, tá? É literalmente a minha opinião, a minha experiência, eu quero passar isso aqui pra vocês, porque sinceramente eu não acho que excluir tudo e sumir de tudo seja resolução pro problema. O problema é muito maior do que só isso. Você não vai deixar de ter que acessar a internet, então pode ser uma resolução num curto período de tempo, mas você não vai aguentar ficar o resto da sua vida sem usar redes sociais e as conexões que a gente tem online. E aí, se você for pegar pela minha experiência de estar com depressão e fazer isso, é a pior coisa que você pode fazer. Então não se exclua de tudo se você tá mal, principalmente porque isso provavelmente só vai te levar mais ainda pro fundo do poço. E assim, eu sei que todo mundo fala isso, mas infelizmente é a realidade, gente. Fazer terapia, praticar um hobby que seja fora das redes, fazer atividade física e se alimentar bem são as coisas que vão te ajudar a superar esses problemas. Não tem jeito, mas confia em mim, porque isso daí vai valer a pena. Você não precisa amanhã ser essa pessoa, mas se você fizer todo dia um pouquinho, 1% melhor, com certeza em alguns anos você vai ver que você mudou completamente como você é e o que você faz na sua vida. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, se inscreve, curte. Esse daqui é o 4º vídeo do meu canal, então vai ajudar bastante se você deixar esse seu follow. Follow? Não é follow, né? Mas, enfim, se você se inscrever aí. E também me seguir nas outras redes, porque eu tô criando muitos conteúdos legais lá também. E é isso. Aqui tem vídeo 2 vezes por semana, então vejo vocês na próxima. Beijos.